Bem-vindo ao nosso sermão da semana da Quadrangular Madame Machado. Nosso desejo é que esta mensagem edifique a sua vida e fortaleça a sua caminhada. Abre a sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 14. Evangelho, segundo escreveu João, o discípulo amado, João. Nós estamos no mês do Pentecostes, nós estamos nessa série de mensagens, todos os domingos pregando sobre Pentecostes. Transformação e proclamação. Amém? Porque aquilo que o Espírito Santo está fazendo, transformando você, ele vai usar a sua vida para proclamar o que ele está transformando na sua vida. Eu creio nisso. Você crê nisso? Mas hoje, eu quero que você abra comigo em João 14, 16 e 17. Nós vamos ler juntos. Aleluia. Glória a Deus. Como eu amo essa passagem bíblica, irmãos. Como eu amo essa passagem. Essas passagens aqui de João 14, João 15, 16, Romanos 8, 1 Coríntios 14, Judas verso 20. Essas passagens, irmãos, eu amo a Bíblia toda, mas essas passagens mudaram a minha vida. Vou fazer 40, Então já faz uns 22 anos, mais ou menos, que eu tive um encontro poderoso com o Espírito Santo de Deus, que mudou minha vida. E eu creio que essa palavra de hoje, ela também pode mudar a sua vida. Porque, apesar de eu ter nascido na igreja, no hospital, mas nasci e fui direto para a igreja logo em seguida, apesar de eu ser crente desde nascido, me batizei aos 12 anos. Na verdade, eu me batizei na barriga da minha mãe. Minha mãe estava grávida quando se batizou. Então, me batizei a primeira vez na barriga. Aí, depois, me batizei a segunda vez com 12 anos de idade. Mas aos 18 anos de idade, olha, Flávio, levei 18 anos. Não para conhecer Jesus, porque eu conhecia Jesus. Pelo menos de longe, de ouvir falar, Nesses 18 anos na igreja, eu era baterista. Nesses 18 anos eu participava de tudo quanto era evento da igreja. Mas eu nunca tinha conhecido o Espírito Santo de Deus. Eu levei 18 anos para conhecer quem era o Espírito Santo de Deus. E isso mudou a minha vida. Conhecer ao Espírito Santo de Deus mudou a minha vida. E é sobre isso que eu quero falar. Falar um pouco, muito pouco, sobre quem é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? João 14, 16 diz assim, Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele vos dará outro, como eu, igual a mim, Jesus, Ele dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para que Ele possa estar convosco para Você sabe o que quer dizer a palavra sempre? No grego original da palavra, no original lá do Mar Morto, tem uma palavra que para sempre, em grego, sabe o que quer dizer? Sempre. Vocês não entenderam a piada, gente. Estudiosos estudaram essa palavra no grego e ela traduzida para o português, a palavra para sempre quer dizer para sempre. É exatamente isso, entendeu? Para sempre e sempre. Então Jesus disse no verso 17, esse Consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles não o veem
e nem o conhecem. Então, só uma observação aqui. Se você conhece alguém que não é crente, alguém que não está em Cristo, alguém que nunca se batizou, alguém que é simpatizante do Evangelho, porque ouve a Rádio Melodia, ele fala o seguinte: não, eu e o Espírito Santo, a gente tem um relacionamento. Mentira, não tem nada. Não tem nada, irmão, não tem nada. Porque Jesus disse: o mundo não pode o ver, nem o conhece. Mas Jesus disse assim: mas vocês, aponta para alguém que está do seu lado e fala assim: você mesmo. Jesus disse: mas vocês o conhecem, aleluia, porque ele habita convosco e ele estará em vocês. Irmãos, eu quero começar mudando a ordem aqui do que eu falei no início, mas eu vou começar com uma abertura aqui dizendo o seguinte: você que é crente em Cristo, você não pode estar mais perto de Jesus do que você está hoje. Amém? Porque tem crente que o maior desejo dele: ai, Jesus, eu queria tanto ser mais íntimo, estar mais perto de Jesus. É tão romântico isso, né? Eu queria estar mais perto de Jesus. Eu queria tanto ter andado com Jesus quando ele andou na terra. Eu queria ser um dos discípulos. Eu queria ter lavado os pés de Jesus. Eu sonho um dia, irmão, nem no céu você vai estar mais perto de Jesus do que você está hoje. Que isso? Não, isso é uma heresia, pastor, é verdade. Porque hoje Jesus mora dentro, através do Espírito Santo. Jesus já está dentro. Tem alguma coisa mais perto que isso? Eu posso estar muito perto do Douglas, muito próximo, mas ele disse: ele estará em. Moisés foi tão íntimo de Deus, não tanto quanto você. João era o discípulo amado que encostava a cabeça no ombro de Jesus. Ele não era tão, lá naquela época, ele não era tão íntimo de Jesus como você é hoje. Por quê? Jesus estava do lado, agora Jesus está dentro. Não há mais nada mais perto do que isso. O Espírito de Deus, ele não está ao teu redor, ele não está longe, ele está dentro de você. Amém, irmão? Começamos bem, hein? Sim ou não? Irmão, Jesus estava indo para o céu. E eles começaram a ficar tristes. Mas Jesus disse o seguinte: não fiquem tristes. Por quê? Eu vou para o céu, mas eu vou enviar outro igual a mim. E na verdade, o ministério dele ainda vai ser mais eficaz do que o meu. Por quê? Porque eu falo aos ouvidos de vocês, e vocês são orelhudo. Não está na Bíblia, mas basicamente está assim. Porque tinha vez que o Pedro, tem algum Pedro aí? Tinha vez que Pedro falava cada coisa, que Jesus falava assim: até quando vos sofrereis? Quem já leu isso na Bíblia? Jesus falou: até quando eu falo, vocês são lentos para ouvir. É por isso que é importante que eu vá, porque aí as coisas vão mudar. Porque o Espírito Santo vai entrar dentro de vocês e vai começar uma obra de dentro para fora, uma transformação de dentro para fora na vida de vocês. E ele disse: é o Espírito da verdade, o Consolador. E é sobre ele que eu quero falar hoje. Jesus disse que ele era o Consolador. Irmãos, eu já quero te dizer o seguinte: só por Jesus enviar o Consolador, ele já está aqui dizendo que você ia precisar de consolo. Porque tem gente que chega na igreja achando que ser cristão é entrar na Disney. Tem gente que acha que aceitar Jesus nem a Disney é tão legal assim, irmão. Você fica vendo aí os stories de algumas pessoas na Disney, é uma fila imensa, é um troço ruim demais, é tudo caro lá, irmão. Eu não quero ir para a Disney, não. Mas tem crente que acha que ser cristão é entrar na Disney. Mas, irmão, na Disney você não precisa do Consolador. Quem está alegre precisa de consolo? Quem está feliz precisa de consolo? Quem está tranquilinho precisa de consolo? Não. Quem precisa de consolo? Quem perde alguém? Quem perde alguma coisa? Quem está sem paz, sem alegria, sofrendo,
tribulação, angústia, perseguição, calúnia, traição, problemas, lutas, angústia, já falei angústia? Dupla angústia, depressão, dificuldade. É essas pessoas que precisam. Então Jesus falou, olha, eu vou enviar alguém que ele é o profissional. Ele é o consolador. E vocês vão ter doses ilimitadas de consolo dentro de vocês. Ilimitado, porque ele é o próprio consolador morando dentro de vocês. Como vocês sabem, a minha família teve 2 perdas recentes. Primeiro, a minha avó, mãe do meu pai, morreu. 3 meses depois, a avó, mãe da minha mãe, morreu. 2 perdas recentes. E ontem, eu estava na escola do meu filho, encontrei um primo que não pôde ir no enterro. E aí ele falou assim, ô primo, puxa, meus sentimentos, primo, puxa, eu não pude ir lá no enterro. Fiquei sabendo um dia depois que a tia Maria, ele chama assim, né? Tia Maria faleceu, né? Puxa vida. Mas eu falei, não, amém, amigo, obrigado, não tem problema não ter ido, não tem problema, eu entendo. Aí ele falou assim, da minha mãe, ele falou assim, como é que a tia Sandra tá? Olha a expressão que ele usou. Ela deve estar destruída, né? Aí eu sorri para ele e falei, meu amigo, não tá não. Pelo contrário. Pelo contrário. Você vai conversar com ela, eu estive com ela, hoje almocei com ela. Irmãos, ela está bem, ela está feliz, ela está rindo, ela foi para a igreja, está trabalhando, está cozinhando, é normal, normal. Ah, mas ela não amava a mãe? Meu Deus, você não imagina como que ela amava a mãe dela. Ela cuidou da mãe dela diretamente, 24 horas praticamente, que a minha avó tinha Alzheimer, e minha outra avó deu trabalho para ela também, durante mais de 15 anos, cuidando das duas diretamente, um amor que você não imagina. Mas então como que ela não está destruída? Sabe por quê, irmãos? Porque ela tem dentro dela o Consolador. Isso não é história, isso é fato. Para quem confia, para quem entende, para quem depende. Você entende que você passa por percas, por angústias, por lutas, por decepção, mas então, verdadeiramente, a palavra se cumpre, que a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque quando você se levanta, você não está sozinho, você tem em você o próprio Consolador. É uma dose diária, irmãos, de 10 gramas de consolo direto na veia. O Consolador mora em você. Por isso, irmãos, a minha mãe pode passar por isso. Lógico, chorou muito. Mas não está destruída, não. Porque o Consolador está diariamente dentro dela, consolando, 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 consolando. Mas, irmãos, eu quero ampliar um pouco mais esse horizonte. Porque quando nós falamos, Jesus falou assim, enviarei o Consolador, a gente só pensa no Espírito Santo no enterro. Tem gente que só lembra do Espírito Santo quando vai no enterro, aí vai falar assim, puxa, querido, meus sentimentos, né? Que o Espírito Santo te console, porque ele é o Consolador. E a gente só lembra do Espírito Santo quando a gente está mal, quando a gente está chorando, quando a gente está deprimido. Ah, Espírito Santo, tu és o Consolador. Ele é mesmo. Mas eu quero que você saiba hoje que ele é muito mais do que apenas alguém que enxuga tuas lágrimas das tristezas. Ele é muito mais do que isso. E eu quero compartilhar com você nessa noite que, em primeiro, ele é o Consolador. Mas essa palavra, Consolador, ela é muito mais ampla. Por exemplo, se eu falar para você assim, eu tenho um professor, ele é o melhor professor do Brasil, muito caro, mas eu vou pagar para esse professor ficar disponível para te ajudar. O que você diria? Bom ou ruim? Bom. Mas aí você diria o seguinte, professor de quê? Não é verdade? Tem professor de ensino infantil, ensino básico, alfabetização, tem professor de ensino médio, tem professor de ensino fundamental, tem professor de nível superior, de mestrado, doutorado, tem professor de medicina, tem professor de música, tem professor de academia, para quem está precisando ficar no shape, né? Para quem está precisando perder, para quem está precisando ganhar. Tem professor de tudo. Tem professor de finanças. Aí você diz assim, professor é uma palavra muito ampla. E assim também, consolador, para eles que ouviram Jesus falar, era uma palavra muito ampla. E essa palavra, eu vou falar aqui só para
para dizer que eu sei falar palavras em grego, entendeu? Só para você achar que eu sou mais inteligente, entendeu? Pô, gente, vocês estão sérios hoje, gente? Que é isso? É o frio, gente? Misericórdia, vocês estão muito sérios, gente. Olha a cara de sério desse irmão aí. É o frio? Congelou seu rosto, irmão? Misericórdia. A palavra consolador que Jesus usou é paracletos. Repete aí, paracletos. Pronto, você já sabe falar uma palavra em grego. Paracletos. Está ali? Ah, muito bem. Essa palavra paracletos, ela é muito mais do que apenas alguém que enxuga suas lágrimas. Essa palavra para a qual Jesus designou o Espírito Santo para vir, em primeiro lugar, é o seguinte, olha só, alguém que foi convocado para estar ao lado de outra pessoa para ajudá-la. Olha, irmão, aqui está o Douglas. Douglas está aqui do meu lado. E o Douglas está ali, e o Douglas tem muitas qualidades, né? Mas ele está longe. Mas, de repente, o pastor Rodrigo, né, que é pastor do Douglas, o pastor Rodrigo convoca o Douglas com autoridade, né? Convoca ele e fala, Douglas, a partir de agora, eu quero que você grude no João e não largue ele até que ele volte para casa. Você vai andar do lado dele o tempo todo, até trazer ele de volta para casa. E aí o Douglas se levanta, sai do lugar dele. Não está obedecendo não, cara. A gente ensaiou, cara. Pô. E aí o Douglas sai do lugar dele. Pô, me senti até protegido agora, hein, irmão? Esses dias eu vi um vídeo, só uma observação aqui, eu vi um vídeo do Benerrim, vocês viram isso? Que o Benerrim foi atacado numa igreja. Ele começou a pregar, na hora que ele abriu a Bíblia, que ele falou boa noite, um cara veio do meio do corredor, assim, gritando, subiu no púlpito. Quando o cara ia botar a mão no Benerrim, você pensa assim, o poder de Deus, ele... Não, uns 4 seguranças juntou nele mesmo. Bum! Rapaz, mas jogou o cara longe. Falei, eu preciso de um diácono desse daí aqui na igreja, hein, irmão? Se uns caras virem aí, irmão, Douglas pula na frente, olha lá. Mas vamos lá. Então, Jesus falou o seguinte, eu enviarei o Espírito Santo. O Consolador, o que é o Consolador? É alguém convocado para estar ao lado de alguém e não sair do lado dessa pessoa e ajudar essa pessoa em tudo o que ela precisar. Irmão, você está entendendo? Deus poderia ter enviado o arcanjo Miguel. Deus podia ter enviado Gabriel, não esse Gabrielzinho aqui, mas o próprio anjo Gabriel. Deus podia ter enviado um anjo de fogo, um anjo de água, um anjo de terra, um anjo de aço, qualquer coisa que você imaginar. Deus poderia ter enviado qualquer um, mas Deus falou o seguinte, eu mesmo vou tirar do meu espírito e vou enviar lá pro João, lá para o Flávio, lá para o Rodrigo, eu vou enviar para o Léo alguém que é como eu, capaz como eu, e esse alguém vai ser convocado para não largar o Tiago, nem o Sérgio, nem a Thaís, de jeito nenhum. E tudo que eles precisarem, basta estar consciente e contar comigo, que estou ali do lado dele. Só que acontece, irmãos, que não basta conhecer ao Espírito Santo, você precisa se relacionar com ele. Porque Jesus falou o seguinte, olha, ele habita em vocês. Vocês o conhecem, ele habita em vocês. Vocês são meus filhos, vocês são salvos, vocês são crentes. Ele habita em vocês, eu enviei, eu convoquei o Espírito Santo do céu para a terra para ficar com vocês. E ele só vai voltar para o céu junto com vocês. Esse é o trabalho dele. Mas então nós os crentes, não aqui em Madame Machado, né, irmão? Mas eu já ouvi falar que isso acontece, né? Lá no Quitandinha, de onde a Priscila veio lá. Aí os crentes ficam o seguinte, eu estou tão sozinho, eu estou tão chateado, eu me sinto tão solitário, ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó céus,
Carência, meu Deus, esses dias dos namorados eu passei sozinho. Nesse frio, não tinha ninguém para me aquecer, para me levar para comer um fundi. Eu não recebi nenhuma carta, nenhum bombonzinho. Gente, é triste para quem não é namorado, né, cara? Eu fiquei olhando os status, eu falei com a Carla assim, eu falei, tadinho de quem não tem ninguém, né? Porque tu olha os status, só vê assim postando, né? O pessoal em dupla assim, né? Aí a pessoa fica, eu tô tão sozinho, eu tô tão carente, eu não consigo vencer o diabo, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer o vício, eu não consigo, meu Deus, se eu tivesse alguém, o pastor não me responde no WhatsApp, ninguém me ajuda nessa igreja, não sei o quê. E aí o Espírito Santo está aqui, ó, fazendo o quê? Nada. Mas de repente você entende que do que você tem o Espírito Santo, e aí você está carente, sozinho no dia dos namorados, né? Eu tinha que ter chamado a minha esposa para fazer esse papel aqui, né, cara? Mas enfim. Mas de repente você está lá chorando e você fala o seguinte, eu nunca estarei só. Porque Jesus disse que enviaria o meu amigo Espírito Santo e ele está sempre comigo. Eu estou triste, sim, Espírito Santo, eu estou tão triste hoje. Sabe, Espírito Santo, eu não sei o que fazer, mas o Espírito Santo me ensina. Espírito Santo me mostra qual o caminho que eu devo tomar, Espírito Santo. Eu vou por ali, eu vou por aqui, Espírito Santo, porque o Senhor sabe muito mais do que eu não sei, mas o Senhor sabe, então eu queria contar com o Senhor. Espírito Santo, eu vou pegar uma carona aqui, eu vou de carro aqui. Espírito Santo, senta do meu lado aqui, vamos conversar, vamos bater um papo? Espírito Santo, eu acordei de madrugada, eu estou com insônia. Que bom que eu tenho o Espírito Santo para a gente conversar de madrugada. Eu acordei preocupado aqui com meu marido, acordei preocupado com as contas. Que bom que eu tenho o Espírito Santo para ele me ajudar, para ele me aconselhar. Porque, sabe, tudo que eu contar, eu posso contar com o Espírito Santo, porque o único trabalho dele é cuidar de mim. E agora, então, a minha vida é transformada, porque eu nunca mais fico perdido, nunca mais fico sem conselho, nunca mais fico sem amigo, nunca mais fico sem ajuda, nunca mais fico sozinho, porque eu tenho o Espírito Santo convocado para me ajudar constantemente. Valeu, meu amigo. Fala com esse irmão que está do seu lado, fala assim, você nunca está sozinho. Isso mudou a minha vida, irmãos, aos 18 anos. Aos 18 anos eu estava destruído, casamento por um fio, aliança quase quebrando, o divórcio batendo na minha porta. Alguém bateu em minha porta e eu, senhoras e senhores. Fui longe agora, hein? Irmão, é assim que estava a minha vida, a miséria batendo na minha porta e eu abri. A dificuldade batendo na minha porta, eu abri. O divórcio batendo na minha porta, eu abri. Pastor, mas é porque você não era crente. Eu era crente desde que eu nasci. Mas o problema é que eu não conhecia, não tinha relacionamento com aquele que foi enviado para me ajudar. O Espírito Santo. Então, aos 18 anos, meus amigos, olha, sabe qual é o melhor lugar para se estar? Se você souber o que fazer, o melhor lugar para se estar é no fundo do poço. E eu estava no fundo do poço aos 18 anos, literalmente. Eu deitei no chão do meu quarto. E eu falei, Espírito Santo, se o Senhor foi enviado para me ajudar, e eu preciso muito de ajuda, então a partir de hoje eu vou passar tempo com o Senhor para te conhecer e permitir que o Senhor me ajude em todas as áreas da minha vida. Irmãos, faz 22 anos que o Espírito Santo está me ajudando. Faz 22 anos. Que eu estou conhecendo Ele a cada dia Ele está me ajudando. Esse é o Espírito Santo. Mas olha, irmãos, Ele não é apenas o Consolador, mas Ele foi enviado para estar em você. Sabe quem é Ele? A palavra Paracletos. Olha aqui. Um assistente legal, ou seja, um advogado. Você sabia disso? A palavra Consolador, olha como é que é distante. Não é apenas te consolar na tristeza, mas é te ajudar nas tribulações e lutas. A palavra Paracleto, Jesus diz, eu enviarei o advogado. Eu serei o teu advogado, mas, olha, o que adianta você ter o melhor advogado se você nunca consulta e nunca escuta ele? Deixa eu te mostrar uma coisa, rapidinho. Você vai rir? Quem está acompanhando aí o julgamento do presidente Bolsonaro?
presidente do golpe, né? O presidente do golpe não, o julgamento do golpe, se teve golpe, se não teve. Não estou aqui para falar de política. De repente você está aqui, você nem gosta do Bolsonaro, não fecha o coração, que eu não vou falar dele, nem bem, nem mal. Isso daí é um problema da justiça, tá? Mas por que eu estou mostrando isso daqui? Porque é um evento do Brasil, é algo importante. E eu assisti a entrevista. Alguém aqui assistiu? Olha, parabéns, hein, gente. Só a Suelen? Só? Mais ninguém? A gente tem que estar ligado na política. Eu assisti a entrevista inteira. A primeira parte, não nessa ordem, mas essa parte aqui foi a parte do Bolsonaro. E ele está do lado de alguém aqui, que é o advogado dele. Não. Cadê? Não, volta. É a outra. É outra foto. Esquece que vocês viram aquela foto, tá? Desveja. Essa daqui é a foto do Bolsonaro com o advogado dele. Irmãos, o Bolsonaro foi acusado de trama golpista, risco de ser preso. Ele ia ser julgado não em qualquer tribunal, mas ia ser julgado pelo próprio Alexandre de Moraes. Você achou que eu ia falar alguma coisa? Não. Ele foi julgado de frente a frente, irmão, com ele, o Alexandre de Moraes. O que ele pensou? Gente, eu vou ser preso. Se eu der qualquer deslize, eu sou preso. Então eu preciso contratar o melhor do melhor advogado, porque o advogado manda, irmão. Dependendo do advogado é cadeia, dependendo do advogado é soltura. Quem manda é o advogado. Então ele foi e contratou um cara chamado Celso Vilardi, um dos maiores criminalistas advogados do Brasil, caríssimo. Ele pagou, falou, quero você do meu lado. E aí você vê aqui o relacionamento dos dois, como é que é? O Bolsonaro o tempo todo sendo instruído, fala isso, fala aquilo, tô te preparando para você falar a coisa certa na hora certa. Teve até um momento, não sei se vocês viram essa cena, o Bolsonaro parece que não tem juízo, gente. Naquele momento ali, o clima pesado, né? Aí ele fala assim, excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes, posso fazer uma brincadeira? Aí o Alexandre de Moraes fala o quê? Olha a resposta dele. Olha, você que sabe, eu consultaria o seu advogado primeiro. Por quê? Dependendo do que você falar, pode te piorar ou te ajudar. Quem pegou aí? Consulte o seu advogado antes de falar uma besteira. Então, irmãos, o relacionamento deles é assim, ele confiava no advogado. Agora, na mesma entrevista, teve a outra cena. Esse daí é o ex-ministro da Defesa, senhor General Paulo Sérgio. Foi entrevistado pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes terminou a entrevista e disse o seguinte, eu passo a palavra agora para o seu advogado. O advogado, tentando ajudá-lo, formulou algumas perguntas que pudesse, através da resposta dele, ajudar. Irmão, sabe o que o cabra fez? Em rede nacional, ele simplesmente discutiu com o advogado. Brigou com o advogado. Faltou dar uns tapas no advogado. Ele pegou assim firme no braço do advogado e falou assim, eu não vou te responder não, cara. Já respondi ao Alexandre de Moraes, essa pergunta besta que você me fez. Olha, irmão. Aí o advogado ficou assim, sem reação. Todo mundo começou a rir, debochar do advogado. Para que ter um advogado se você não confia nele? Para que ter um advogado se você não ouve o que ele fala? E Jesus disse o seguinte, eu enviarei o Espírito Santo e ele é o advogado dos advogados. Ele tem todo o conhecimento do passado, presente e futuro. Ele conhece tudo sobre família, ele conhece tudo sobre lei, ele conhece tudo sobre trabalho, ele conhece tudo sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua alma, ele conhece tudo sobre pessoas, ele conhece tudo sobre tudo. Mas você tem o Espírito Santo morando dentro de você, mas você nunca consulta o teu advogado antes de falar, antes de agir, antes de se declarar, antes de fazer comentários. Quem está entendendo aí? Sabe por que o crente erra tanto? Porque não consulta o seu advogado. Alguém aqui já teve advogado? Deixa eu ver. Tem algum advogado aqui? Não, né? Não, né? Você já teve advogado? Deixa eu ver. Amém. Você confiou nele? Alguns aqui deram até procuração para ele. Deram ou não deram? Gente, tem que dar uma procuração. E se o cara levar teu dinheiro todo?
E não tem. Geralmente quem fala assim é porque está com o bolso cheio. Eu nunca tive um advogado, nunca processei. Aí, tá vendo? Você teve que confiar nela, né? Tá vendo? Confiou na pessoa errada, mas o Espírito Santo nunca nos decepciona. Lá em casa eu nunca precisei de advogado, nem tenho número de advogado, não, porque lá em casa quem processa os outros é minha esposa. Ela tá ali, eu tinha que falar no segundo também, porque senão, né? O advogado, irmão, já conhece até ela pela voz. Ele já sabe quem ela é. Carlinha, claro, aquele processo lá está em andamento, Carla. Né? Inclusive, eu estou orando aí. Se você tem processo na justiça, eu estou orando pelos dizimistas que têm processo na justiça. Amém? Aleluias. Mas, irmãos, você tem que confiar no advogado. Mas tem crente que fecha um contrato sem confiar no advogado que mora dentro. Entra de um emprego, sai de um emprego, se relaciona com alguém, sai do relacionamento, entra no relacionamento, sai, faz isso, faz aquilo, responde, fala, bate boca, mas nunca consulta o advogado. Mas o Espírito Santo, irmão, não basta conhecer, você tem que consultá-lo. Você tem que confiar nele. Você tem que conversar com ele e falar: Espírito Santo, eu devo falar isso? Espírito Santo, eu devo dar na cara dessa pessoa? Espírito Santo, eu devo comentar aqui nesse post aqui da internet? Irmãos, olha, várias vezes, irmãos, eu já digitei e apaguei. E digitei e apaguei. E postei e apaguei logo em seguida. Por quê, irmão? Porque eu tenho um advogado aqui dentro, irmão. O Espírito Santo, ele fala: opa, apaga. Porque, irmãos, eu quero que o Espírito Santo me conduza em todas as coisas. Amém ou não amém? E sabe o que é essa palavra para a gente encerrar? Essa palavra quer dizer, primeiro, consolador, mas também advogado. Mas, por final, essa palavra é ajudador, no sentido de treinador. Treinador. O Espírito Santo, ele é o melhor treinador do mundo. Quem tem treinador aí? O pessoal do futebol aí. Você tem um treinador? Tem um treinador? Ele é bom? Sério? Na corrida? Ele até ganhou hoje? É mesmo? Ganhou o quê? De corrida. Ah, parabéns, meu amigo. Você tem um treinador também? Ele é bom? Mas ele correu contigo na prova? Não correu? Ué, e o teu treinador de futebol não corre contigo, não? Não corre nada. Mas ele te ensina, não ensina? E se tu fizer o que ele falou, dá certo, não dá? O Espírito Santo, irmãos, ele é o melhor. Sabe qual é o currículo do Espírito Santo? Sabe quem que ele treinou? Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. Irmão. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus ouviu o Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Jesus expulsou demônio pelos dedos do Espírito Santo. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Então, irmão, Jesus foi treinado, capacitado, conduzido pelo Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que ungiu e conduziu e treinou Jesus, é o mesmo Espírito Santo que Jesus falou: ele está aí dentro. Você só perde o jogo se você quiser. Fala com esse irmão do teu lado aí: você só perde o jogo se você quiser. Irmão, vamos lá, irmão, amém? Amém. Quem está entendendo aí diz amém? Amém. Você só desvia se você quiser. Você só desvia se você quiser. Você só vai para o inferno se você quiser. Você só vive uma vida aquém daquilo que Deus preparou para você se você quiser. Porque você tem o melhor do melhor do melhor habitando dentro de você. O melhor ajudador, o melhor preparador da vida cristã, o melhor treinador, ele mora dentro de você. Você só precisa ouvi-lo e obedecê-lo. Então, irmãos, Paulo foi cheio do Espírito Santo e terminou a carreira. Estevão foi cheio do Espírito Santo e terminou a carreira. Se você é cheio do Espírito Santo e você não apenas trata ele como uma força cósmica, se você não trata ele apenas como um arrepio no culto, mas se você trata ele como uma pessoa e você se relaciona com ele, eu te garanto, você vai vencer o vício, você vai vencer o pecado, você vai vencer as
dificuldades, você vai vencer as crises, você vai vencer tudo na sua vida. Porque você vai receber o consolo, a ajuda, o conselho, o treinamento, para que você chegue no céu. E você chegue vencedor. Em nome de Jesus. Quem entende isso diz amém. Amém. Irmãos, eu quero encerrar aqui com uma declaração muito séria. Preste atenção em mim aqui. Quem está atento ao que está acontecendo na internet, quem já ouviu falar, a expressão em inglês, eu não sei pronunciar muito bem, mas eu acho que é brain, cérebro é brain, é isso? Brain root. Quem já ouviu falar disso? Cérebro podre. Você sabia que os psiquiatras e terapeutas e tal, eles criaram um termo que define o cérebro da nossa geração. Cérebro podre. Eles estão dizendo que a nossa geração, ela está tão viciada, ela está fazendo tanto uso de redes sociais e inteligência artificial, e esses vídeos idiotas de inteligência artificial, ela está tão dependente da IA, que o cérebro da nossa geração está ficando podre. Eles criaram um termo para definir o cérebro da nossa geração. Irmãos, nós, infelizmente, é uma vergonha para nós, mas nós somos a geração do bebê reborn. A coisa mais triste que nós ouvimos ultimamente a respeito da nossa geração. Uma geração do cérebro podre. Uma geração do bebê reborn. Uma geração, preste atenção, emocionalmente quebrada. Mentalmente doente. Uma geração carente, solitária, dependente de remédios, dependente de psicólogos, terapeutas, mas que ainda assim está completamente perdida. E aqui eu não estou sendo contra nenhum tipo de medicação ou ajuda médica, mas eu estou dizendo que os recursos médicos não estão sendo suficientes para o tamanho da doença mental e emocional. Aliás, tem um outro termo para a nossa geração, a geração dos diagnósticos. Uma geração quebrada e doente, absolutamente carente, ferida, a ponto de ser chamada de cérebro podre. Esse deveria ser o retrato do mundo, mas nunca o retrato do crente que tem o Espírito Santo morando dentro dele. Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Ninguém vai querer. Se você disser para o mundo o seguinte, olha, eu sou cheio do Espírito Santo. Olha, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou livre para pular na igreja. Mas aí quando ele vê, você toma remédio de tarja preta, você não consegue dormir, aí você tem que tomar remédio para acordar, e você vive angustiado, ansioso, com crises terríveis, e você consulta um médico e consulta outro, e só piora, e você está emocionalmente doente, carente, destruído emocionalmente, e dizendo, olha, eu sou cheio do Espírito Santo, olha como nós aqui somos. O mundo vai falar, o quê? Não, senta aqui que eu vou te aconselhar. É o que o mundo está olhando para os crentes e falando o seguinte, não, você tem o que? O Espírito Santo? Não, deixa eu te dar um remédio, porque o remédio vai funcionar mais, porque isso aí não está te ajudando, não. Mas, irmãos, nós precisamos começar a voltar, a ter um relacionamento verdadeiro, profundo, eficaz, diário, constante, com a pessoa real do Espírito Santo de Deus, que conhece a mente, conhece a origem, conhece a alma, conhece os sentimentos, conhece as doenças, conhece tudo. E ele pode te ajudar muito mais do que qualquer coisa desse mundo. Não descartando as ajudas do mundo, mas eu vou te falar, um encontro de 1 hora com o Espírito Santo é muito mais eficaz do que um encontro de 6 meses com qualquer outro profissional desse mundo. Eu te garanto isso. Mas nós estamos considerando tudo normal. As doenças emocionais normais, as doenças mentais normal, a dependência de remédio normal, os diagnósticos normal, a depressão normal, as angústias normal, porque nós somos qualquer um, nós somos igual ao mundo. Não!
Nós somos iguais, mas temos alguém que é diferente dentro de nós. Ele é o próprio Deus que te criou, habitando dentro de você. Ele pode te consertar. Mas você precisa se relacionar com Ele como uma pessoa. Contar com a ajuda dEle, passar tempo com Ele. Ele quer te ajudar. Se coloca de pé no seu lugar. Nós não podemos ser essa geração. Amém? Nós temos que ser uma geração que proclama: eu sou uma geração, eu era quebrado emocionalmente, mas o Espírito Santo veio morar dentro de mim, ele me consertou. Eu era quebrado, minha mente, meus pensamentos doentes, mas ele me curou. Eu era depressivo, eu era angustiado, meus traumas me perseguiam. Eu era destruído, eu era quebrado, eu não era uma pessoa boa, eu não era uma pessoa normal. Eu era dependente disso, daquilo, e eu fiz isso e eu fiz aquilo, mas o Espírito Santo de Deus, uma pessoa, um amigo que foi enviado da parte do Pai para estar ao meu lado e me ajudar, ele me curou, ele me ajudou, ele me aconselhou, ele me transformou, ele fez a obra e hoje eu me pareço com Jesus, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. E eu não estou apenas com a sabedoria mental, mas eu estou com a consciência constante da presença do Espírito Santo. Eu não ando entediado, eu não ando sozinho, eu não ando com sentimento de solidão, porque a todo tempo eu posso consultá-lo, eu posso buscá-lo, eu posso conversar com ele, eu posso orar, eu posso adorar, eu posso ter tempo com ele, porque ele é meu amigo. Ele é real, ele não é só uma história, ele não é apenas um sentimento no culto, ele é real e eu o amo. É isso que vai mudar a tua vida, meu irmão. É um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Esperamos que esta palavra tenha abençoado a sua vida. Aproveite para compartilhar com alguém e leve esperança para mais corações. Nos siga aqui no Spotify para não perder as próximas mensagens. Até a próxima. Quadrangular Madame Machado. Somos família, somos corpo, somos igreja.